Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo extremamente interessante, onde o internauta faz 3 perguntas a respeito do Espiritismo. Ele pergunta sobre se há base para a reencarnação na Bíblia, sobre o texto de João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas, o que diz o Espiritismo e como explicar isso. E a terceira pergunta, por que Deus abomina a consulta aos mortos? Então, acredite, estará muito interessante o nosso vídeo. Então assista e, se possível, compartilhe, porque a informação será muito preciosa. Muito bem. Hoje o internauta, então, perguntou 3 questões sobre o Espiritismo. A primeira questão, ele quer saber qual é o texto bíblico que dá base para os espíritas crerem na reencarnação. Então, meu caro internauta, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 24 e 25, edição em PDF, diz o seguinte Allan Kardec: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. Então, veja, meu querido internauta, na visão espírita, não é só o texto de João capítulo 3, onde Jesus manda Nicodemos nascer de novo. Não é só esse texto que eles usam. Embora ali o próprio Nicodemos pergunta para Jesus de voltar para o útero da mãe dele, e Jesus deixa claro que ele não está falando do nascimento biológico, mas de um nascimento interno, intrínseco, uma coisa da alma. Então, o próprio texto e o contexto refuta qualquer suposição kardecista lá em João capítulo 3. Mas toda vez que os espíritas leem na Bíblia a palavra ressurreição, eles dizem que, na verdade, isso tem a ver com reencarnação. Então, eles intercambiam na Bíblia a palavra ressurreição pela palavra reencarnação. Agora, vejam, o texto deixa claro que reencarnação é a volta da alma em um outro corpo, numa outra vida, que nada tem a ver com a primeira vida. Essa é a cosmovisão kardecista. Lá em 1 Reis 17, nós temos um exemplo de ressurreição, que é bem diferente. Você pode ler 1 Coríntios 15 também, só fala de ressurreição. Ressurreição é a volta no mesmo corpo. Então a alma volta no mesmo corpo. Na hora do arrebatamento, aí sim, esse corpo será transformado, mas ainda assim é o mesmo corpo. Transformado, mas o mesmo corpo. 1 Reis 17 tem uma história muito interessante. O profeta Elias deita sobre o menino que estava morto e ele ora sobre aquele menino. Ele impõe as mãos, o corpo dele, rosto com rosto. E aí a Bíblia fala que ele chama a alma do menino de volta e a alma do menino volta ao corpo e aquele corpo morto torna a ter vida. Então, ali em 1 Reis 17, nós temos um exemplo contundente do que a Bíblia chama de ressurreição. Ou seja, a alma do indivíduo voltar ao mesmo corpo. Esta modalidade que eu acabei de ler aqui, da alma voltar num corpo novo que não tem nada a ver com aquela vida, não existe na Bíblia. Repito, não existe na Bíblia. Se você pegar qualquer dicionário, qualquer léxico sobre teologia e ler lá ressurreição, ele vai falar que é a volta à vida daquele indivíduo que morreu. Isso é ressurreição. Então, em nenhum momento, ressurreição é intercambiado ou comparado ou sinônimo da palavra reencarnação, que o próprio Kardec, que criou o logismo, explicita, ou seja, é a volta do indivíduo num outro corpo que não tem nada a ver com a sua vida anterior, tá bom? Sobre João 14:2,
na casa de meu pai há muitas moradas, no Evangelho segundo o Espiritismo, é dito assim, estou pondo aí a citação: a casa do Pai é o universo. As diversas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem instâncias adequadas ao seu adiantamento. Qual é a argumentação kardecista? Vou dar um exemplo para você. No século XV, calculava-se que no planeta Terra, mais ou menos, não tinha censo naquele tempo, mas se calculava, havia meio bilhão, é isso, 500 milhões. Havia em torno de 500 milhões de pessoas aqui no mundo, no planeta. Hoje, nós estamos passando de 8 bilhões. Tá? 8 bilhões. Então, a questão é, se o indivíduo reencarna e ele volta, de onde nasceram essas almas? Havia meio bilhão. Hoje, há 8 para 9 bilhões. De onde vieram essas almas? Então, na concepção mitológica do kardecismo, eles vão dizer o seguinte: essas almas vieram de outros planetas. Então, o indivíduo morre lá numa outra galáxia, numa terra daquela galáxia. Aí ele reencarna aqui nesse planeta. É loucura, mas é exatamente isso que eles ensinam. Agora, o texto que eles usam, que é João 14, é muito frágil para esta argumentação. Porque vejam, sabemos que Jesus, quando disse isso, logo em seguida, ele foi ao céu e sentou-se à direita de Deus Pai. Marcos 16, 19, Hebreus 8, 1, Apocalipse 3, 21. Jesus prometeu mais que os seus estariam onde ele estivesse, João 17, 24. Paulo falou da sua esperança celestial após a morte, Filipenses 3, de 20 a 21. E também Pedro falou da mesma questão, em 1 Pedro 1, 3. Ou seja, a Bíblia deixa explicitado que Jesus foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai, intercede por nós, e é de lá que ele vai vir nos buscar. Ou seja, preparar morada tem a ver com a nossa reunião em breve, na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, na cidade celestial. Logo, essa ideia de que há outros planetas não faz sentido. Não tem nenhum alinhamento teológico com a palavra de Deus. Eu até entendo que os espíritas podem crer no que eles quiserem, é direito deles, eles são livres para acreditarem no conto que quiserem. Agora, eles não podem pegar um texto muito claro, onde Jesus está prometendo aos seus seguidores que a ideia do texto é essa, que ele viria buscar estes indivíduos para que estivessem com ele na eternidade, muito em breve. E é isso que, se você ler 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, você vai ver lá a mesma ideia. Ou seja, o arrebatamento da igreja, a igreja sendo levada aos ares e ao céu para estar eternamente ressurreta com Cristo. Logo, tal conjectura não faz por donde dentro das Sagradas Escrituras. A outra pergunta, a terceira, é a seguinte: por que Deus abomina a consulta aos mortos? Bom, primeiro, Deus abomina porque é impossível tal comunicação. Um homem que morreu nunca se comunicará com quem está aqui debaixo do sol. É o que está em Eclesiastes 9, de 5 a 6. Ele deixa claro que a pessoa que partiu desta vida para o além não se comunicará com quem está debaixo do sol. Ele não vai ter nenhuma informação daqui da terra para lá. Logo, Deus vai abominar porque é impossível. Ele deixou isso claro, é mandamento dele próprio. E o texto de Eclesiastes 9, 5 e 6 não está falando da inconsciência ou da perecibilidade da alma entre a morte e a ressurreição. Não está falando de mortalismo aqui.
Está falando que essa alma que está debaixo do altar de Deus, que é Apocalipse 6:9, guardada lá, estou falando do salvo. O ímpio vai estar no lugar de tormento. Ele está incomunicável com o mundo aqui na terra. Outra coisa, Deus abomina, porque quando isso acontece, quem vem é um demônio. É só ler o caso da pitonisa de Endor e do desespero de Saul, que queria falar com Samuel, quando na verdade ele falou com um demônio. Se você analisar o que a pitonisa falou para ele, tudo o que foi dito não se cumpriu. Ou seja, foi mentira, porque Samuel sempre foi um profeta que tudo o que falou aconteceu. Aí depois de morto ele voltaria para fazer falsas profecias. Óbvio que aquilo foi um demônio, a feiticeira invocou um espírito maligno. Agora, olha que interessante, não é só a própria Bíblia que fala que pode vir um espírito de engano, de engodo, a quem consulta mortos. O próprio Allan Kardec falou isso. Ele disse, gente, categoricamente, no o que é espiritismo e no livro dos médiuns, estou pondo aí na tela, que não se pode confiar nos espíritos. Então você chamou Pedro, o apóstolo, pode aparecer um outro Pedro lá enganando você, que não seja o apóstolo Pedro. Quem disse isso? Allan Kardec. Allan Kardec também disse que na invocação de espíritos de mortos, você pode ser enganado por médiuns, porque os médiuns não são de confiança e podem ali fazer um engodo, fingindo estar incorporando um espírito, quando na verdade não está incorporando coisa nenhuma. E quem disse isso foi o próprio Allan Kardec. Então, gente, a gente está aqui mostrando evidências bíblicas. O kardecismo quer ter a doutrina dele, quer acreditar como acredita, é um direito dos espíritas. Ponto. Isso aí, ninguém está aqui querendo violar o direito de outra religião de crer do jeito que quiser. Agora, eles não podem dizer que a doutrina deles é bíblica. Não, isso é mentira. Isso não é um fato. Não existe kardecismo, não existe reencarnação, não existe comunicação com os mortos. O próprio fato de Cristo morrer pelo nosso pecado, ser o nosso redentor, ter pago a minha dívida, inviabiliza a reencarnação. Para que eu vou reencarnar para pagar a minha dívida se Jesus na cruz do Calvário pagou pelo meu pecado? É por isso que a Bíblia diz que ele é o Cristo Redentor. Por quê? Ele é aquele que pagou o pecado. Ele é o Cordeiro Imaculado que foi oferecido no nosso lugar. Logo, toda a construção kardecista, ela se desfaz como um castelo de cartas, sem nenhuma argumentação. Tá certo, gente? Então, se alguém quiser o estudo da pitonisa de Endor e a consulta que Saul tentou fazer ao Samuel morto, estamos à disposição, a gente tem o material aqui. Já temos vídeos aqui, vou botar no final deste, falando desta temática. Não repliquei todas as refutações, porque aí o tempo ia ficar muito extenso. Mas, se você quiser mais material, entre em contato, eu te mando aí dezenas de PDFs para você estudar e ver que o kardecismo ou o espiritismo não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado ao internauta que mandou as perguntas. Se Deus assim nos permitir, até o próximo vídeo. Aquele abraço!